Olá, na aula de hoje nós vamos continuar estudando a questão da linguagem, a formação da linguagem como características que identificam a espécie humana. Então, na aula passada a gente estava fazendo uma discussão sobre isso, Eu pedi que vocês estudassem o conceito de linguagem nos dicionários, e aí eu gostaria de trazer de novo essa abordagem, de mostrar a especificidade da língua para os saberes coletivos. Por quê? A gente não pode afirmar que é só os seres humanos que têm linguagem, que os animais não humanos, eles também têm uma linguagem. Então a gente começa a perceber o quê? Que a língua é que, na verdade, vai trazer essa definição, essa diferenciação para nós dos outros animais. E aí a importância dela para o vínculo social que a gente conseguiu criar. Foi graças à língua que a gente conseguiu também criar uma sociedade da qual conseguimos estabelecer acordos, leis e conseguimos ter um meio de comunicação entre nós para que conseguimos nos relacionar. Então, a língua, por sua vez, tem seus suportes. A língua falada tem como base física os sons, ou seja, a vibração do ar, e a língua escrita tem sua base na imagem, quer dizer, em um desenho no espaço. Ela também tem uma base física na pessoa que fala. A língua falada depende de um aparelho fonético bastante sofisticado e a língua escrita depende de uma mão igualmente sofisticada. Ainda a linguagem de sinais, que tem como base os gestos decorrentes de uma linguagem natural. Todas apresentam características exclusivas da nossa espécie. Então percebam que toda essa língua desenvolvida por nós seres humanos, tanto a falada quanto a escrita, ela que deu suporte para nós fazermos a nossa sociedade, conseguimos nos compreender, a gente criou esse meio de comunicação para que nós conseguíssemos nos compreender e conseguir estabelecer leis. E além dessas leis, estabelecer certos acordos sociais, e é por isso que nós estamos aqui até hoje. A língua falada, escrita e de sinais tem uma base cultural, pois são indissociavelmente ligadas a uma forma de vida, a uma cultura determinada. Ao mesmo tempo que a cultura é gerada pela língua, ela também gera a língua. Por isso, da subjetividade e da diversidade de línguas que existe no mundo. Ao nomear, classificar, categorizar, registrar suas experiências vitais, os seres humanos criam palavras e sintaxes articuladoras de palavras ao contarem histórias de modo particulares da vida. A língua é o saber coletivo fundamental de um povo, de uma nação, de uma cultura. Porque a língua falada, ela é testemunhada, ela se torna um testemunho quando você ensina, passa de pai para filho, um professor para uma criança, e também toda a cultura dela. Então a cultura ela é passada não simplesmente só da escrita, mas também através da língua. É fundamental porque com a língua, os grupos humanos fundam sua identidade por meio das palavras que organizam e nomeiam suas atividades para a sobrevivência, suas crenças, seus valores e suas artes. Assim como é verdadeira a afirmação de que existem comunicações sem palavras, é verdadeira a impossibilidade de constituição de um agrupamento humano, seja uma tribo, uma cidade ou um país, sem a edificação de saberes coletivos que são planejados, registrados e comunicados pela língua de geração em geração. Então essa é uma grande diferença nossa para os animais não humanos. Os nossos saberes coletivos, eles são constituídos através da língua. Hoje a gente consegue passar ensinamentos, doutrinas, crenças, valores através da nossa língua. Coisa que os animais não humanos, eles não conseguem. Um cachorro, um gato, um boi, uma vaca, eles não conseguem transmitir para os outros animais, para os seus filhotes, uma cultura, um valor, uma crença da qual eles poderiam ter. Então, justamente, a gente percebe nos animais não humanos essa não crença, essa não valor, uma vida instintiva, justamente pela falta da língua. Porque para a língua ela ter sido criada, foi necessário seres humanos chamados racionais ou com consciência para uma inclinação de vontade para se desenvolver isso, uma capacidade de raciocínio para desenvolver um mecanismo que fizesse
nós, como seres humanos, nos agruparmos e de alguma forma querer saber uma relação entre a gente. Então eu posso dizer que os animais não humanos têm linguagem? Tem. Eles têm uma linguagem, mas eles não têm uma língua, né? Eles não constituem um acúmulo de cultura, de saberes, de sociedade para fazer uma transposição ou transportar, ensinar aquilo para a sua geração. Isso só a espécie humana é capaz de fazer. A língua é o saber coletivo mais bem repartido de um povo ou comunidade. Além disso, é um saber em contínua transformação e crescimento. Todos nós aprendemos a língua constantemente e todos nós ensinamos a língua constantemente. A língua de um povo, portanto, é um instrumento valioso para a sua identidade. Ela é a espinha dorsal de uma sociedade ou cultura. E é por isso que os antropólogos, quando se deparam com uma nação tribal em risco, imediatamente chamam os linguistas para fixarem a língua em uma escrita, na tentativa de não deixá-la morrer. Então a gente percebe, né, essa importância da língua para até uma valorização da cultura daquela tribo, daquela região, daquela sociedade. Porque ela tem uma história, a língua, ela faz parte da história e ela também conta a história. Seria diferente de vir uma pessoa de um outro país com uma língua diferente contar a história daquele país. Ela não vai contar de uma forma completa ou na sua integridade, porque não constitui a sua língua naquela região, né, naquela cultura. Então, outra característica importante do ser humano, que também é permitida pela linguagem, pode ser encontrada na capacidade de sair do presente e da presença do que é visto para lançar-se ao passado, ao futuro e à nossa fantasia, coisa que também os animais não humanos, eles não conseguem, né? Os animais não humanos, eles não conseguem ter essa realidade do passado ou projetar um futuro. Isso é capaz só nós, né? Só nós, seres humanos, através da nossa consciência, da nossa racionalidade, conseguimos fazer essa projeção do futuro e refletir sobre o nosso passado. Coisa que os animais não fazem. E a gente faz tudo isso através também do quê? Da língua. Então, o que eu gostaria que vocês, baseado nessa breve aula de hoje e também no que vocês pesquisaram, né, sobre o conceito de linguagem, eu quero que vocês façam uma atividade, né? São 4 questões que vocês vão ter que responder. Então façam aí no caderno de vocês vão entregar a parte para mim depois sobre essa avaliação, tá? Então a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam, coloque aí numa folha e escreva: qual é a diferença entre língua e linguagem? Então aqui nessa pequena aula que teve hoje e nos conhecimentos que vocês tiveram das aulas passadas, para vocês, qual que é a diferença entre língua e linguagem? Depois, a segunda pergunta: por que é possível afirmar que a grande distinção entre os seres humanos e os demais animais é a língua e não a linguagem? Qual que é a diferença? Por que essa diferença? Terceira pergunta: quais são as experiências dos seres humanos cuja realização só é possível por meio da língua, ou seja, da palavra? O que nós, seres humanos, conseguimos fazer que é algo especificamente da nossa língua? Coisas que nenhum outro animal consegue fazer, que é uma característica nossa do fato de termos a língua. E por que é possível, a quarta pergunta, por que é possível dizer que a palavra, né, ou seja, a língua, ela pode criar realidades e criar mundos que não existem? Por que através da língua a gente consegue ir para o passado, refletir sobre o passado e a gente consegue também projetar um futuro, pensar sobre ele, tá bom? Então eu quero que vocês pensem nessas 4 questões, respondam elas e aí depois, quando vocês retornarem, nós vamos fazer as correções, ok?